Olá, muito boa noite. Estamos começando nesse momento a retrospectiva 2021 na TV Metropolitana. Antes de começar, eu gostaria de me apresentar para quem não me conhece. Eu sou o Rodrigo Lucas, estou na TV Metropolitana desde novembro desse ano. Estreiei um jornal matinal aqui na emissora chamado Notícias do Rio e por isso muitos devem não me conhecer, porque geralmente eu não estou no horário da noite. Mas hoje estarei comandando a retrospectiva 2021 aqui na TV Metropolitana. Então agora vamos falar sobre o que será tema da nossa retrospectiva, o ano de 2021. O ano de 2021 foi completamente surpreendente. Foi o ano da vacina, das Olimpíadas de Tóquio e da posse de Joe Biden como presidente dos Estados Unidos. Foi o ano também da morte de tantos artistas, como o ator e humorista Paulo Gustavo, o dublador Orlando Drummond, o radialista e apresentador Larry King, os políticos Levi Fidelix, o homem do aerotrem, Major Olímpio, Bruno Covas, Jaime Lerner e Marco Maciel, o compositor, cantor, pesquisador da MPB, artista plástico, ator e escritor Nelson Sargento, o carnavalesco Laíla, compositor e político brasileiro Irmão Lázaro, o ator, diretor, produtor, autor, artista plástico e também político brasileiro Sérgio Manberti, o ator hispano-brasileiro Luiz Gustavo, o violinista e compositor Sebastião Tapajós, o ator e humorista Kaique Luna, a cantora Marília Mendonça, a jornalista Cristina Lobo, a modelo e atriz Mila Moreira e o cantor e compositor Monarco. Esses foram só alguns dos vários falecimentos do ano de 2021. Esse ano que também foi o ano do surgimento das novas variantes da Covid e foi o ano também da Superlua Rosa. A gente vai mostrar agora um resumo sobre os acontecimentos do primeiro semestre do ano de 2021. A invasão do Congresso americano. Parece título de filme, mas foi real e abalou a democracia dos Estados Unidos. Partidários do ex-presidente Donald Trump atacaram o Capitólio em um caso que deixou mortos e feridos. Em um comício, o republicano insuflou a multidão que mais tarde invadiu o Capitólio, enquanto legisladores certificavam a vitória eleitoral do democrata Joe Biden. O magnata sofreu um processo de impeachment, mas acabou absolvido. Em meio à apreensão e sob um forte esquema de segurança em Washington, dias depois da invasão, Joe Biden tomou posse. Kamala Harris assumiu como vice-presidente e fez história como a primeira mulher e primeira negra eleita para a função. Biden recebeu um país dividido após 4 anos de governo Trump, que se recusou por meses a reconhecer a derrota. No estado americano de Minnesota, um julgamento considerado histórico mobilizou as atenções. A justiça condenou o ex-policial Derek Chauvin pelo assassinato do afro-americano George Floyd, ocorrido em 2020. A vítima morreu com o policial apertando o pescoço dela com o joelho. O réu foi condenado a 22 anos e meio de prisão. A defesa da família de Floyd comemorou o que chamou de um grande passo para a reconciliação racial. Na Flórida, uma tragédia. O desabamento de um prédio em Surfside deixou quase 100 mortos. O que sobrou do edifício foi demolido com uma explosão controlada. Em Myanmar, um golpe de Estado tirou do poder Aung San Suu Kyi e instaurou uma ditadura. A junta militar estabeleceu um cerco judicial à vencedora do Nobel da Paz de 1991. Os protestos pró-democracia foram reprimidos com violência. A comunidade internacional denunciou centenas de mortes e milhares de presos. O ano também registrou uma visita histórica. Francisco foi ao Iraque para a primeira visita de um papa ao país árabe. Em 3 dias de viagem, o pontífice foi a locais marcantes para os cristãos, outros que foram destruídos por conflitos, e deixou uma mensagem de paz entre os povos. Meses depois, um susto, o líder católico ficou 10 dias internado após uma cirurgia no intestino. O pontífice, de 84 anos, foi operado para retirar uma parte do cólon. Durante a internação, o Papa celebrou o tradicional Ângelus Dominical da varanda do hospital em Roma. Em 2021, a família real e os súditos se despediram do príncipe Philip em abril.
O marido da rainha Elizabeth II completaria 100 anos no dia 10 de junho. Philip foi o príncipe consorte mais longevo da Inglaterra. No Oriente Médio, a tensão voltou a crescer, com Israel bombardeando vários alvos em Gaza, que respondeu com disparos. Os confrontos deixaram dezenas de mortos, principalmente do lado palestino, incluindo crianças. Em uma das cenas mais chocantes, a Força Aérea Israelense destruiu um prédio que abrigava escritórios de veículos de imprensa internacional. Segundo Israel, o Hamas usa os meios de comunicação como escudo humano para práticas consideradas terroristas. Na Rússia, o principal opositor do presidente Vladimir Putin foi para a prisão. Alexei Navalny foi detido ao chegar a Moscou depois de vários meses em tratamento na Alemanha. O ativista sofreu um envenenamento que atribui ao governo russo. A condenação foi por um caso de fraude. Meses após a prisão, Navalny iniciou uma greve de fome de 24 dias para denunciar suas condições de detenção na colônia prisional de Pokrov, considerada uma das mais severas da Rússia. O opositor ganhou o Prêmio pela Coragem, concedido por 25 organizações de direitos humanos a prisioneiros políticos na Rússia. Uma imagem curiosa e um prejuízo gigantesco. Essa foto de satélite mostra o navio Ever Given encalhado no canal de Suez. Foram dias em busca de uma solução para retirar o porta-containers. O bloqueio de uma das principais rotas marítimas comerciais do mundo durou 6 dias, causou um gigantesco congestionamento naval e uma interrupção significativa do comércio global. O navio ficou imobilizado por mais de 3 meses e só deixou o local depois de um acordo de indenização com as autoridades egípcias por parte de seu proprietário japonês. Um mundo cada vez mais quente. Temperaturas recordes marcaram o ano. No Canadá, a onda de calor provocou mortes. Segundo especialistas, um sintoma das mudanças climáticas causadas pela ação humana. Os desequilíbrios são cada vez mais intensos. No Brasil, neve. O frio congelante pintou a paisagem de branco no sul. Nos céus de muitos países, uma imagem chocante. O vermelho tomou conta. Foi o resultado de gigantescos incêndios que devastaram florestas, provocaram mortes e levaram milhares a fugir de casa. Na Europa, Grécia e Turquia foram alguns dos países que mais sofreram com o fogo. Na Argélia, dezenas perderam a vida. Até a gelada Sibéria sofreu com as chamas. Nos Estados Unidos, o fogo na Califórnia e outras regiões da costa oeste afetou cidades inteiras, deixando um rastro de destruição. A quantidade de fumaça se espalhou e alcançou o outro lado do país, atingindo cidades como Nova York. E 2021 se despede com importantes conquistas no espaço. Em Marte, um feito histórico, o primeiro voo de uma aeronave motorizada em outro planeta. A NASA conseguiu fazer voar com sucesso o helicóptero Ingenuity em Marte. A operação era considerada sem precedentes e altamente arriscada. O ar em Marte é extremamente rarefeito. Ainda no espaço, só que pertinho da Terra, 2 bilionários fizeram história. O magnata Jeff Bezos cumpriu o velho sonho de ir além das nuvens e abrir as portas para o turismo nas alturas. Aos 57 anos, Bezos saiu dos limites da Terra durante vários minutos a bordo da nave New Shepard. Já o fundador da Virgin Galactic, Richard Branson, a bordo de uma nave de sua empresa, alcançou 86 quilômetros acima do nível do mar. Dessa forma, superou por pouco o magnata da Amazon no duelo espacial entre os 2 bilionários. Vejam a seguir. O segundo semestre também foi movimentado nesse ano, que foi o ano do título do Campeonato Brasileiro do Atlético Mineiro, depois de 50 anos sem ganhar nenhum título do Campeonato Brasileiro, para a equipe do Palmeiras, que faturou mais uma Libertadores, dessa vez em cima do Flamengo. Tudo isso e muito mais logo após o intervalo. Lelequinho brincalhão, és um grande trapalhão, gosta muito de fazer bum, 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 bum. Lelequinho brincalhão, és um grande amigão, aparece na TV, bum, 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 bum. Lelequinho. Ô criançada amiga,
galera, tudo legal? Eu sou o Palhaço Leleco, juntinho com a minha turma Milililica, Mascote Gabi, Lelecão, Cartolina e a vovó Leleca. Estamos te esperando aqui na Rede Caxias. Um super Lele beijo, a gente se vê na tela da TV. A obra de construção do novo Hospital Infantil de Parada Angélica entrou na fase final e será entregue em breve à população. A unidade de saúde vai desafogar o atendimento feito hoje no Hospital Infantil Ismélia da Silveira e na UPA Pediátrica no centro da cidade, e também nas unidades pré-hospitalares. O Hospital Municipal vai funcionar com 8 consultórios, 6 salas de enfermaria, além de salas vermelha e amarela, sala de ultrassonografia, raio-x e dependências para os profissionais de saúde. O atendimento vai acontecer especialmente aos moradores do 2º e 4º distritos de Duque de Caxias, além de regiões próximas e cidades vizinhas. Prefeitura de Duque de Caxias, unidos pelo trabalho. Aqui com o programa Temperando Papo, todos os dias. Quer saber o horário? Olha pra cá, a gente tem entrevistas sensacionais, culinária fit, ó, espetacular. Vem pra cá. E pra melhorar, gosta de música? Bom som pra vocês com a banda Temperando o Som. Vem pra cá que eu te espero. Beijo da Ari. Para cuidar dos que precisam e recuperar a esperança da nossa gente. Para apoiar os jovens, as mulheres e construir um futuro melhor. Para proteger a saúde e reviver os sonhos. É para isso que o governo federal trabalha, para que o Brasil seja sempre a pátria que inclui os mais vulneráveis, a pátria que protege todos os brasileiros, a pátria acolhedora Brasil. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. De segunda a sexta, às 7h30 da manhã, você não pode perder o Jornal Notícias do Rio. As notícias do dia, as últimas do esporte, previsão do tempo, novidades, a participação do telespectador. Um jornal completo para as suas manhãs. Notícias do Rio, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, na TV Metropolitana. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 2022. Vamos combinar, é hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Vamos agora mostrar um segundo resumo para falar sobre o segundo semestre de 2021. De um lado, os americanos intensificavam uma era da corrida espacial liderada por bilionários. Do outro, os chineses, seus principais rivais, anunciavam uma surpreendente recuperação nas exportações que chegaram a 32,2%. Isso após atravessar mais de um ano mergulhados na pandemia da Covid-19. Mas o segundo semestre no mundo guardaria surpresas inimagináveis e nem um pouco animadoras. As imagens das ruas da África do Sul logo em julho revelariam uma onda de violência inédita no país. O governo sul-africano recorreu a 25 mil soldados para conter os piores distúrbios no país que deixaram mais de 300 mortos em protestos. Os saques a lojas foram o retrato da espiral de violência que durou vários dias em diferentes cidades. Mais de 750 pessoas foram detidas. O presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa, alertou que partes da África do Sul viviam dias e noites raramente vistos na história da democracia do país.
Mas a crise política apenas dava as caras ao mundo quando um outro episódio inesperado aconteceu. O desespero tomou conta do aeroporto da capital do Afeganistão, Cabul. Multidões de afegãos correram para deixar o país após o movimento fundamentalista islâmico Talibã anunciar a retomada do poder. O colapso do governo do presidente afegão Ashraf Ghani veio após o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, ordenar a retirada das tropas americanas do país. We will continue the evacuation. O líder americano havia anunciado um prazo, 31 de agosto. A retirada das tropas deixou o país nas mãos dos talibãs e pôs fim à guerra mais longa da história dos Estados Unidos. Os meses seguintes foram marcados pela dúvida sobre como o novo regime, de volta ao poder após 20 anos, iria lidar com direitos sociais conquistados neste período. Restaram a fome, o medo e a incerteza sobre os rumos do Afeganistão diante de outras nações globais, além de inúmeros afegãos que ainda sonham deixar o país. Mas a crise dos refugiados também produziu imagens que indignaram países ocidentais. O fotógrafo da Agence France Presse, Paul Reich, ganhou o mundo com imagens de agentes da fronteira americana a cavalo, perseguindo e atacando migrantes com um suposto chicote próximo ao Rio Grande, no Texas. As cenas ocorreram em meio a uma nova crise de imigração na fronteira, em uma área por onde refugiados tentavam entrar ou retornar aos Estados Unidos. As fotografias geraram um debate internacional. Em novembro, a violência cresceu na fronteira entre a Polônia e Belarus. Após sanções da União Europeia contra o regime bielorrusso de Alexander Lukashenko desde o começo do ano, uma nova crise migratória seria deflagrada após milhares de pessoas se posicionarem na fronteira entre os dois países. Lukashenko foi acusado pelo bloco europeu de incentivar o deslocamento dos refugiados, a maioria vinda do Iraque. O governo de Belarus teria estimulado os refugiados ao dizer que eles entrariam com facilidade na União Europeia. Muitos foram presos em condições de congelamento devido às baixas temperaturas. Quase 400 pessoas foram repatriadas, enquanto moradores de Minsk relataram que outras centenas seguem acampadas em shoppings e entradas de prédios residenciais em toda a cidade. A União Europeia se recusou a discutir a crise com Belarus e prepara novas sanções contra o país. Mas ainda em julho, outra crise ganharia as manchetes de jornais em todo o mundo. A mudança climática. Em meio às expectativas para a cúpula do clima COP26, a Europa e a Ásia viveriam enchentes sem precedentes no mês de julho. Tempestades arrasaram bairros inteiros na Alemanha, Bélgica e Holanda, assim como na China. Centenas de pessoas morreram e mais de 1,5 milhão tiveram suas vidas afetadas, tanto na Ásia quanto na Europa. Especialistas alertaram que essa foi apenas uma mensagem sobre o que está por vir. O fogo também mostrou seu poder. Da Grécia aos Estados Unidos, diversas cidades sofreram com a força das chamas, em muitos casos provocadas por intensos períodos de seca. Cientistas alertaram que os sinais vitais da Terra estão enfraquecendo. A comunidade científica já havia pedido em 2019 uma declaração mundial de emergência climática. No documento publicado pela revista Bioscience, os cientistas afirmaram que os governos fracassaram na tentativa de combater a mudança climática provocada pela superexploração da Terra. Diante da crise, as expectativas foram altas para a COP26, este ano realizada em Glasgow, na Escócia. Em 13 de novembro, os quase 200 países presentes na cúpula do clima chegaram a um acordo.
aprovaram um texto para acelerar a luta contra o aquecimento global e esboçar as bases de um futuro financiamento do plano. O Pacto de Glasgow foi visto como um fracasso por parte de ativistas climáticas, já que não garantiu o objetivo de limitar o aumento da temperatura mundial em 1,5 grau. O documento prevê que os Estados-membros apresentem, até o fim de 2022, novos compromissos de corte nas emissões de gases de efeito estufa. Em uma mensagem de vídeo enviada aos jovens de todos os continentes, o Papa Francisco lembrou a importância das decisões sábias. Climatici, COP26. O chefe da Igreja Católica se referia à contenção das mudanças climáticas e à necessidade de aproveitar as experiências adquiridas nos últimos anos sobre a questão. Em meio aos debates climáticos, o agravamento da crise sanitária do coronavírus desencadearia um novo alerta planetário sobre a Covid-19, que já havia deixado a marca de 5 milhões de mortos no mundo. No fim de novembro, o anúncio da nova variante Omicron provocou uma corrida entre cientistas para entender a variante que surgiu na África do Sul. Eu fico preocupada realmente. O quadro que a gente vê na Europa é muito preocupante. A Omicron fez o número de infecções disparar no país e levou várias outras nações a se fechar para adiar a entrada da variante. Convencer a população a se vacinar segue um problema na Europa e o bloco já pensa em determinar a imunização compulsória. Em meio à assustadora novidade, 2021 termina como 2020, novamente na incerteza de superar a pandemia da Covid-19. O início da vacinação contra a Covid-19 surpreendeu o mundo, que não esperava ter uma vacina contra o coronavírus tão cedo. O Brasil iniciou tardiamente, mas iniciou a vacinação, inclusive chegou a fabricar a sua própria vacina, a Butanvac. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, afirmou que a vacinação contra o novo coronavírus vai começar nos estados ainda nesta segunda-feira. As informações são da Agência Brasil. Pazuello disse que a previsão é que a distribuição das doses da vacina com uso de aeronaves da Força Aérea Brasileira ocorra até às 14h e que as primeiras aplicações sejam feitas até às 17h. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, informou que a primeira dose na cidade será aplicada no Cristo Redentor. Ao lado de governadores, o ministro participou nesta manhã do ato simbólico de entrega de 4.600.000 doses da Coronavac no Centro de Logística do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Os primeiros a receber as doses da vacina serão integrantes do grupo prioritário, profissionais da saúde, idosos e indígenas. Mas Pazuello destacou que os cuidados com o uso de máscara e álcool em gel não podem ser deixados de lado. O governo brasileiro adiantou para esta segunda-feira o início da vacinação contra a Covid-19, depois que o estado de São Paulo começou a imunização na véspera. Uma enfermeira foi a primeira pessoa a ser vacinada no país. Em seguida, cerca de 100 pessoas foram imunizadas e outros trabalhadores da saúde estão recebendo suas doses nesta segunda no Hospital das Clínicas da capital. Estou muito feliz assim, por estar tomando a vacina. Eu acho que é um momento histórico, né? Então eu estou na linha de frente desde o começo e eu estou bem feliz por isso. Estou emocionada. E assim, eu gostaria que neste momento todos os brasileiros tivessem acesso à vacina, né? Esse é o meu desejo, não só os funcionários da saúde, que ela venha logo para todos os brasileiros, para os meus familiares, para os meus amigos, para a gente poder retornar à nossa vida normal, né? O Rio de Janeiro, estado proporcionalmente mais afetado pela pandemia, espera aplicar a primeira vacina ainda nesta segunda em frente ao Cristo Redentor. No Amazonas, que sofre as consequências de uma segunda onda de infecções e da falta de oxigênio nos hospitais, a imunização deve ter início na terça-feira. No domingo, a Anvisa concedeu autorização para o uso emergencial das vacinas desenvolvidas pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, e da AstraZeneca, Universidade de Oxford, em conjunto com a Fundação Oswaldo Cruz.
vacina anti-Covid 100% brasileira. O Instituto Butantan anunciou nesta sexta-feira que está desenvolvendo um imunizante contra o coronavírus e que aguarda a autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária para começar seus ensaios clínicos em abril e a vacinação em julho. Em uma coletiva de imprensa, o diretor do Instituto, Dimas Covas, se mostrou otimista com os primeiros resultados. É uma vacina que será mais imunogênica, quer dizer, os estudos clínicos em animais já demonstraram isso, e que, portanto, nós poderemos usar menores doses da vacina por pessoa. O Butantan ainda informou que a chamada Butanvac será produzida 85% pelo Brasil e 15% pelo Vietnã e Tailândia. De acordo com o governador de São Paulo, João Dória, a capacidade de produção seria de 40 milhões de doses a partir de maio e de 100 milhões até dezembro. Ao iniciar a produção em maio, o Butantan terá condições de disponibilizar 40 milhões de doses da Butanvac para iniciar a vacinação, se possível, já no próximo mês de julho. O Butantan já fabrica a Coronavac em associação com o laboratório chinês Sinovac, usando materiais importados. O novo imunizante, segundo Dória, será uma vacina desenvolvida e produzida integralmente no Brasil, sem necessidade de importação do insumo farmacêutico ativo. A tecnologia usada é a de vetor viral, uma versão alterada de outro vírus que contém a proteína spike do coronavírus de forma íntegra. Dependendo dos resultados das 3 fases de teste previstas, será determinado se a vacinação exigirá 1 ou 2 doses. A nova variante Omicron, por que ela preocupa tanto assim o mundo? Quais serão as consequências de termos novas variantes em circulação? Vejam agora nessa reportagem. Vários países registram casos da Omicron, a nova variante do coronavírus, e adotam medidas para tentar frear novos surtos. Na Holanda, as autoridades de saúde anunciaram neste domingo que 13 passageiros procedentes da África do Sul são portadores da variante, com mais de 5 milhões de mortes em todo o mundo desde o início da pandemia em 2019. A Organização Mundial da Saúde considerou a nova variante, identificada na África do Sul, como preocupante. Israel, que já confirmou um caso, decidiu proibir a partir deste domingo a entrada de estrangeiros no país. Já os cidadãos israelenses que viajarem terão de fazer um teste PCR e respeitar quarentena de 3 dias. Esta decisão chega a menos de um mês da reabertura das fronteiras do país e a poucos dias da festa judaica do Hanukkah. Casos da variante também foram detectados na Austrália, Botsuana, Hong Kong e em vários países europeus, como Bélgica, Reino Unido, Alemanha, Itália, República Tcheca e Dinamarca. Os suíços votaram neste domingo a lei que permite instaurar o passaporte de Covid no país, em plena 5ª onda da pandemia e após uma tensa campanha eleitoral. Novas restrições entraram em vigor na terça-feira no Reino Unido, como o retorno do uso de máscaras e o endurecimento do acesso ao país. Um grupo de especialistas da OMS afirma que, com os dados preliminares, a Omicron apresenta um risco alto de reinfecção, maior do que o de variantes como a Delta. O Departamento de Saúde britânico confirmou neste sábado que foram identificados 2 casos de Covid-19 com mutações compatíveis com a variante B11529 no Reino Unido. Enquanto isso, na Alemanha, as autoridades informaram que já existe um possível primeiro caso dessa variante nova e muito contagiosa. A cepa, batizada de Omicron, vem causando preocupação em todo o mundo, quase 2 anos após o surgimento dos primeiros casos do novo coronavírus na China. Na sexta-feira, o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças afirmou que o risco de que a nova variante da Covid-19 se espalhe pela Europa é de alto a muito alto. A Organização Mundial da Saúde declarou que essa variante é preocupante, assim como a atualmente dominante Delta e as detectadas anteriormente, Alfa, Beta e Gama. Além disso, foi detectado um caso em Hong Kong, outro em Israel, em uma pessoa que retornava do Malawi e outro em Botsuana. Na Holanda, 61 passageiros de 2 voos que pousaram na sexta-feira em Amsterdã, procedentes de Joanesburgo, deram positivo para a Covid-19 e foram isolados em quarentena. Agora, a autoridade sanitária holandesa tenta verificar se há infecções da nova variante.
A nova mutação foi notificada pela primeira vez pela África do Sul em 24 de novembro. Desde sexta-feira, cada vez mais países suspendem as viagens com a África do Sul, Zimbábue, Namíbia, Lesoto, Eswatini, Moçambique e, em alguns casos, Malawi. Neste sábado, o governo sul-africano se disse castigado por ter detectado a nova variante e lamentou que sua excelência científica por tê-la descoberto acabe penalizando o país. Veja a seguir. O ano de 2021 foi marcado por protestos, tanto contra quanto a favor ao governo Bolsonaro. O cancelamento da festa do Réveillon de Copacabana, a flexibilização das medidas restritivas do Rio de Janeiro. Tudo isso e muito mais logo após o intervalo. Lelequinho brincalhão, és um grande trapalhão, gosta muito de fazer bum, 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 bum. Lelequinho brincalhão, és um grande amigão, aparece na TV, bum, 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 bum. Lelequinho. Alô, criançada amiga, tudo legal, legal, legal. Eu sou o Palhaço Leleco, juntinho com a minha turma Milililica, Mascote Gabi, Lelecão, Cartolina e a vovó Leleca. Estamos te esperando aqui na Rede Caxias. Um super Lele beijo, a gente se vê na tela da TV. A obra de construção do novo Hospital Infantil de Parada Angélica entrou na fase final e será entregue em breve à população. A unidade de saúde vai desafogar o atendimento feito hoje no Hospital Infantil Ismélia da Silveira e na UPA Pediátrica no centro da cidade, e também nas unidades pré-hospitalares. O Hospital Municipal vai funcionar com 8 consultórios, 6 salas de enfermaria, além de salas vermelha e amarela, sala de ultrassonografia, raio-x e dependências para os profissionais de saúde. O atendimento vai acontecer especialmente aos moradores do 2º e 4º distritos de Duque de Caxias, além de regiões próximas e cidades vizinhas. Prefeitura de Duque de Caxias, unidos pelo trabalho. Aqui com o programa Temperando Papo, todos os dias. Quer saber o horário? Olha pra cá, a gente tem entrevistas sensacionais, culinária fit, ó, espetacular. Vem pra cá. E pra melhorar, gosta de música? Bom som pra vocês com a banda Temperando o Som. Vem pra cá que eu te espero. Beijo da Ari. Para cuidar dos que precisam e recuperar a esperança da nossa gente. Para apoiar os jovens, as mulheres e construir um futuro melhor. Para proteger a saúde e reviver os sonhos. É para isso que o governo federal trabalha, para que o Brasil seja sempre a pátria que inclui os mais vulneráveis, a pátria que protege todos os brasileiros, a pátria acolhedora Brasil. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. De segunda a sexta, às 7h30 da manhã, você não pode perder o Jornal Notícias do Rio. As notícias do dia, as últimas do esporte, previsão do tempo, novidades, a participação do telespectador. Um jornal completo para as suas manhãs. Notícias do Rio, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, na TV Metropolitana. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar, é hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Estamos de volta. O ano de 2021 foi marcado por protestos, tanto contra quanto a favor ao governo Bolsonaro. Entendo agora o porquê desses protestos.
O governador de São Paulo, João Dória, liderou as manifestações de domingo na capital, junto a centenas de opositores do governo de Jair Bolsonaro. Dória pulou e cantou no ato convocado por movimentos sociais de direita, como o Movimento Brasil Livre e o Vem Pra Rua. O ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta, e o líder do PDT, Ciro Gomes, também falaram ao público. O MBL e o Vem Pra Rua apoiaram o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016 e agora defendem uma terceira via para as eleições presidenciais de 2022, sob o lema Nem Bolsonaro nem Lula. Sem o apoio do PT, do ex-presidente Lula ou da Central Única de Trabalhadores, a presença do público ficou aquém do esperado. Há quase um ano das eleições, Bolsonaro e Lula têm a maior intenção de voto nas pesquisas, que mostram uma vantagem considerável para o petista em um eventual segundo turno. As mobilizações de domingo foram uma resposta aos ataques do presidente Jair Bolsonaro contra instituições na última terça-feira, em particular contra o Supremo Tribunal Federal. Cerca de 3.000 pessoas protestaram neste domingo na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e à pauta do voto impresso. Os presentes, em sua maioria, vestiam verde e amarelo e não usavam máscara facial para evitar a propagação do coronavírus. O motivo de hoje é o voto aditável, para parar com a roubalheira aqui no Brasil, que todo voto, a gente não sabe para onde vai os votos. Então, a nossa união aqui é para isso. E para ajudar o nosso presidente Bolsonaro, que está fazendo um bom governo. A gente não tem segurança, a gente não tem certeza se o resultado que apresenta é o resultado que é o real, né? A gente quer que quem ganhe realmente que tome posse. Eu quero o melhor para o meu país. E o melhor do país é esses corruptos que estão aí no Senado, deputado federal, no Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, saia do nosso país. Eles não gostam do Brasil, vão morar em Cuba, vão morar na Venezuela. Bolsonaro vem promovendo uma agenda contra o atual sistema eletrônico de votação, em vigor no Brasil desde 1996. O projeto defendido é para que um recibo seja impresso após cada votação na urna eletrônica, para que os votos possam ser recontados fisicamente. Para analistas, o que o líder de extrema-direita está fazendo é preparar o terreno para desafiar o resultado em caso de derrota, assim como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de quem Bolsonaro é um grande admirador. Em Brasília, manifestantes pró-governo federal se reuniram na esplanada dos ministérios. Eles fizeram um ato de apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Um grupo carregou uma faixa pedindo que o presidente prenda todos os corruptos e criminalize o comunismo. Houve manifestações também em outras cidades, como São Paulo. O 1º de maio é historicamente associado a manifestações organizadas pela esquerda, mas a data foi escolhida pela base de apoio ao Planalto para protestos pró-Bolsonaro. Em várias cidades, os manifestantes criticaram os ministros do Supremo Tribunal Federal. Tirar aquele povo do STF, fazer uma limpeza lá em Brasília, deixar o presidente governar, porque eles não deixam ele trabalhar, não deixam ele governar. E ele é o único que está a favor do povo, ele é o único que está fazendo algo de bom para o país, é o único patriota. Grupos contrários a Bolsonaro também fizeram manifestação. Esse cara é um genocida, mas não é só ele quem é o genocida. Os prefeitos são genocidas quando não dão auxílio emergencial para as pessoas, para as famílias que estão passando fome. O Senado começou na semana passada uma comissão parlamentar de inquérito sobre a gestão do governo durante a pandemia no Brasil. O objetivo é analisar se houve negligência ou atos de corrupção. Manifestantes contra o presidente Jair Bolsonaro se reuniram no Anhangabaú, centro da capital paulista. Foi a 27ª edição do Grito dos Excluídos e Excluídas, que ocorre anualmente no feriado da Independência. O tema deste ano foi Vida em Primeiro Lugar. Os manifestantes cobraram mais investimento em saúde, moradia e trabalho.
mas o ato acabou se transformando em um evento contra Bolsonaro. Exatamente. Todos os anos esse ato acontece como um grito dos excluídos. E esse ano ele tem um poder, uma força maior, que mostra a indignação do povo com o governo Bolsonaro, com a alta dos preços, com o desemprego, com a alta da gasolina, com tudo de ruim que o governo Bolsonaro tem trazido à tona. Eu vim aqui hoje para manifestar minha indignação contra esse governo fascista e genocida do presidente Jair Bolsonaro. E ele está batendo na tecla, quer dizer, é um governo fascista, um governo que está querendo, já está derrotado politicamente, quer ganhar a eleição no grito no ano que vem. E aí os movimentos sociais vêm para a rua para dizer o não basta. O protesto teve discursos do ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do PT, e de Guilherme Boulos, do PSOL, que concorreu às eleições municipais da capital paulista em 2020. O viaduto Negrão de Lima foi cenário de um ato pelo Dia da Consciência Negra celebrado no Rio. Diversas pessoas se mobilizaram contra o racismo no sábado, no momento em que o país, que tem a maior população negra fora da África, sofre também com a crise do desemprego e da fome. Somos negros, né? E apesar de termos idade, é importante que nós lutamos contra o racismo, contra tudo isso que eles fazem contra os negros, né? E que mais tarde nossos netos podem ter uma vida melhor, nossos bisnetos podem ter uma vida melhor. O Brasil foi a última nação da América a abolir a escravidão em 1888. Um país atormentado pelo racismo estrutural, com menos de 5% de executivos negros nas 500 maiores empresas brasileiras, mesmo representando a maioria da população. Nesse contexto de retirada de direitos de fome, de desemprego, é importante que a gente fale que a maioria da população vulnerável, pobre e massacrada do país é negra, está nos territórios de favela e periferia e que nós precisamos urgentemente construir uma agenda assertiva e direta para a população negra. O presidente Jair Bolsonaro também foi alvo dos manifestantes que gritaram contra o fascismo. A gente está passando por problemas de fome, o Brasil está cada vez mais empobrecido, a gente passou por um problema da pandemia, onde já são mais 600 mil mortos, e a gente sabe que o fora Bolsonaro tem que ser a nossa prioridade, o Bolsonaro é um presidente racista, e todos esses elementos da crise atingem principalmente a população negra. Então hoje é o dia da gente gritar pela consciência negra, pela justiça racial, que vidas pretas importam, e para que isso aconteça, o fora Bolsonaro também. Além das diferenças salariais significativas entre negros e brancos, mesmo quando têm as mesmas qualificações, a população negra brasileira representa a grande maioria dos desempregados e moradores de favelas do país. Os manifestantes pró-Bolsonaro se reuniram no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica, em Copacabana. O grupo se concentrou entre os postos 5 e 6 da Praia da Zona Sul. Vestidos de verde e amarelo, muitos tinham cartazes com frases em inglês contra o Supremo Tribunal Federal e contra a corrupção. Bolsonaro é nosso presidente, foi eleito pelo povo, com maioria da população, e nós estamos aqui para dar apoio a ele contra o Supremo Tribunal Federal. A gente viemos de todas as ruas em peso, mostrar apoio ao presidente, autorizar ele a limpar tudo que tem de corrupto, todos esses ministros que estão fazendo ilegalidades e corrupções. O presidente Jair Bolsonaro redobrou nesta terça-feira os ataques contra as instituições e o sistema eleitoral do Brasil em um feriado do Dia da Independência em que ele buscou mobilizar seus apoiadores com manifestações nas principais cidades do país. Veja a seguir. Afinal, por que a Prefeitura do Rio cancelou o Réveillon aberto ao público em 2021? Tudo isso e muito mais logo após o intervalo. Lelequinho brincalhão, és um grande trapalhão, gosta muito de fazer bum, 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 bum. Lelequinho brincalhão, és um grande amigão, aparece na TV, bum, 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 bum. Lelequinho. Alô, criançada amiga, tudo legal, legal, legal. Eu sou o Palhaço Leleco, juntinho com a minha turma Milililica, Mascote Gabi, Lelecão, Cartolina e a vovó Leleca. Estamos te esperando aqui na Rede Caxias. Um super
Lele, beijo! A gente se vê na tela da TV. A obra de construção do novo Hospital Infantil de Parada Angélica entrou na fase final e será entregue em breve à população. A unidade de saúde vai desafogar o atendimento feito hoje no Hospital Infantil Ismélia da Silveira e na UPA Pediátrica no centro da cidade, e também nas unidades pré-hospitalares. O Hospital Municipal vai funcionar com 8 consultórios, 6 salas de enfermaria, além de salas vermelha e amarela, sala de ultrassonografia, raio-x e dependências para os profissionais de saúde. O atendimento vai acontecer especialmente aos moradores do 2º e 4º distritos de Duque de Caxias, além de regiões próximas e cidades vizinhas. Prefeitura de Duque de Caxias, unidos pelo trabalho. Aqui com o programa Temperando Papo, todos os dias. Quer saber o horário? Olha pra cá, a gente tem entrevistas sensacionais, culinária fit, ó, espetacular. Vem pra cá. E pra melhorar, gosta de música? Bom som pra vocês com a banda Temperando o Som. Vem pra cá que eu te espero. Beijo da Ari. Para cuidar dos que precisam e recuperar a esperança da nossa gente. Para apoiar os jovens, as mulheres e construir um futuro melhor. Para proteger a saúde e reviver os sonhos. É para isso que o governo federal trabalha, para que o Brasil seja sempre a pátria que inclui os mais vulneráveis, a pátria que protege todos os brasileiros, a pátria acolhedora Brasil. Governo Federal, Pátria Amada, Brasil. De segunda a sexta, às 7h30 da manhã, você não pode perder o Jornal Notícias do Rio. As notícias do dia, as últimas do esporte, previsão do tempo, novidades, a participação do telespectador. Um jornal completo para as suas manhãs. Notícias do Rio, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, na TV Metropolitana. Que o Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 22. Vamos combinar, é hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Por outro lado, tivemos no ano de 2021 a flexibilização das medidas de restrição na cidade do Rio de Janeiro. O que era comum agora passou a ser avalizado pela Prefeitura da capital do Rio de Janeiro. Atividades comerciais não essenciais voltaram a funcionar no Rio de Janeiro nesta sexta-feira em uma flexibilização das medidas restritivas que haviam sido impostas na cidade. Apenas supermercados, farmácias e outros negócios essenciais funcionaram a partir do dia 26 de março, data em que a Prefeitura decretou uma semana de feriados extraordinários para evitar a movimentação desnecessária de pessoas. Sinceramente, para nós lojistas, a reabertura é uma felicidade, porque as pessoas precisam se sentir produtivas para se sentirem vivas. Ficar em casa cumprindo uma necessidade para uma pandemia é obviamente necessário também, mas voltar ao trabalho com as medidas de proteção bem feitinhas é melhor para a saúde. Preciso trabalhar e fechando a gente não consegue receber, entendeu? Então assim, parado em casa a gente não consegue pagar aluguel, pagar nada. Então para mim foi muito bom ter aberto. Agora, bares e restaurantes vão poder atender clientes até às 21 horas, além de lojas, cinemas, museus e teatros, entre outros em horários restritos. Pontos turísticos como Cristo Redentor também poderão voltar a receber público. Ficar nas praias para tomar sol ainda está proibido, mas a prática de esportes individuais está autorizada. Apesar do município ter registrado uma média de 100 óbitos por dia na última semana,
as emergências da rede pública de saúde já começam a registrar queda no número de consultas e as autoridades acreditam que isso se refletirá em um declínio nas hospitalizações e mortes nas próximas semanas. A taxa de ocupação nos hospitais do estado do Rio de Janeiro ainda é superior a 90% e mais de 600 pessoas aguardavam na fila para internação na quinta-feira. O Brasil vive hoje a pior fase da pandemia, com mais de 345 mil mortos no país e seguidos recordes de contágios e óbitos nas últimas semanas. O ano de 2021, como eu disse no início da retrospectiva, foi um ano marcado por mortes e tragédias. Porém, uma em especial marcou esse final de ano, que foi a morte da cantora Marília Mendonça. O repórter Gabriel Menezes relembra como foi esse acontecimento. Exatamente, Rodrigo Lucas, e o ano de 2021 também foi de perdas importantes no mundo sertanejo e da música, porque aos 26 anos, com uma carreira incrível, nós perdemos a cantora Marília Mendonça. Ela morreu após o avião bater em uma rede de elétrica e acabou caindo aí em uma região ali de Cachoeiras, em Carantinga, em Minas Gerais. Vamos relembrar esse fato que chocou o Brasil. A cantora Marília Mendonça decola de Goiânia às 13h12 da tarde pelo horário de Brasília para um show em Caratinga, em Minas Gerais. Isso aconteceu no dia 5 de novembro. No voo, além do piloto e copiloto, estão o tio da cantora e o produtor. O avião pertence à PEC Táxi Aéreo, que está com a situação regular. O modelo da aeronave é o King Air C-90A, fabricado pela Bichette Corporation. Depois de mais de 2 horas de voo, o piloto inicia os procedimentos de aproximação para o pouso. O avião colide com o cabo da torre de distribuição. A aeronave deveria estar a mais de 100 metros acima. Duas testemunhas relataram ter visto o avião girando em parafuso antes de cair na cachoeira. Bombeiros recebem o chamado às 3h30 pelo horário de Brasília sobre a queda. Todos os ocupantes são encontrados sem vida. O avião caiu a apenas 4 km do aeroporto de Ubaporanga. No futebol, tivemos vários acontecimentos no ano de 2021, como eu também disse no início da retrospectiva. Vamos relembrar os campeões de 2021. O Flamengo foi tricampeão seguido do Campeonato Carioca depois de vencer o Fluminense por 3-1 no segundo jogo, logo após ter empatado em 1-1 no primeiro. Em São Paulo, o campeão finalmente fez jus ao nome do estado. Depois de um jejum de 9 anos sem ganhar o campeonato estadual, a equipe do São Paulo venceu o Palmeiras por 2-0, logo após ter empatado o primeiro jogo em 0-0. No Rio Grande do Sul, na rivalidade entre o Tricolor e o Colorado, deu Tricolor. O Grêmio se sagrou campeão logo após ter vencido o Internacional no primeiro jogo por 1-0. Na Libertadores da América, tivemos a vitória do Palmeiras contra o Flamengo por 2-1. No Campeonato Brasileiro, tivemos o Atlético Mineiro se sagrando campeão da competição depois de 50 anos sem ganhar nenhum título do campeonato. Na Série B do Campeonato Brasileiro, tivemos outro alvinegro ganhando o título, nesse caso foi o Botafogo. Menção honrosa à Série B do Campeonato Carioca. Lá quem subiu foi o Audax. O clube de São João o clube de Miguel Pereira venceu a equipe do Gonçalense os 2 jogos. No primeiro, o Audax venceu por 2-1, já no segundo venceu por 3-1. Uma vitória para o interior do estado, que irá ter um clube na primeira divisão. Já o futebol de São João de Meriti, infelizmente, foi extinto. Aproveito esse espaço para fazer um comentário. Convido os empresários e amigos daqui da cidade para tentarmos ressuscitar o futebol local. Não é possível uma cidade com 500 mil habitantes não ter um clube no Campeonato Carioca. Todas as cidades da Baixada têm seus clubes jogando no Campeonato Carioca nas divisões de baixo. Só São João de Meriti, que não tem nenhum depois do licenciamento do Tomazinho no futebol profissional e da mudança do Audax para Miguel Pereira. Já não temos nenhum lazer na cidade. Não temos teatro, não temos cultura, não temos esporte.
E o pior de tudo, não temos nem o básico, saúde, educação e segurança funcionando bem. Ou seja, São João de Meriti está perdida, e a saída do Audax da cidade foi só um reflexo disso. Lelequinho brincalhão, és um grande trapalhão, gosta muito de fazer bum, 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 bum. Lelequinho brincalhão, és um grande amigão, aparece na TV, bum, 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 bum. Lelequinho. Ô, criançada amiga, tudo legal, legal, legal. Eu sou o Palhaço Leleco, juntinho com a minha turma Milililica, Mascote Gabi, Lelecão, Cartolina e a vovó Leleca. Estamos te esperando aqui na Rede Caxias. Um super Lele beijo, a gente se vê na tela da TV. A obra de construção do novo Hospital Infantil de Parada Angélica entrou na fase final e será entregue em breve à população. A unidade de saúde vai desafogar o atendimento feito hoje no Hospital Infantil Ismélia da Silveira e na UPA Pediátrica no centro da cidade, e também nas unidades pré-hospitalares. O Hospital Municipal vai funcionar com 8 consultórios, 6 salas de enfermaria, além de salas vermelha e amarela, sala de ultrassonografia, raio-x e dependências para os profissionais de saúde. O atendimento vai acontecer especialmente aos moradores do 2º e 4º distritos de Duque de Caxias, além de regiões próximas e cidades vizinhas. Prefeitura de Duque de Caxias, unidos pelo trabalho. Aqui com o programa Temperando Papo, todos os dias. Quer saber o horário? Olha pra cá, a gente tem entrevistas sensacionais, culinária fit, ó, espetacular. Vem pra cá. E pra melhorar, gosta de música? Bom som pra vocês com a banda Temperando o Som. Vem pra cá que eu te espero. Beijo da Ari. Para cuidar dos que precisam e recuperar a esperança da nossa gente. Para apoiar os jovens, as mulheres e construir um futuro melhor. Para proteger a saúde e reviver os sonhos. É para isso que o governo federal trabalha. Para que o Brasil seja sempre a pátria que inclui os mais vulneráveis. A pátria que protege todos os brasileiros. A pátria acolhedora Brasil. Governo Federal. Pátria Amada Brasil. De segunda a sexta, às 7h30 da manhã, você não pode perder o Jornal Notícias do Rio. As notícias do dia, as últimas do esporte, previsão do tempo, novidades, a participação do telespectador. Um jornal completo para as suas manhãs. Notícias do Rio, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, na TV Metropolitana. Rio de Janeiro continua lindo, a gente já sabe. Mas o que você não sabe é que o estado também está mais forte do que nunca. Com a casa arrumada, a economia entrou no rumo certo. O Rio tem mais de 6 bilhões em caixa para investir e turbinar a economia fluminense. O salário dos servidores está em dia e ainda vem aumento por aí, hein? Quer mais? 100% dos empregos perdidos na pandemia já foram recuperados. Em um ano, foram criados mais de 90 mil novos empregos com carteira assinada. É trabalho para muita gente. Mas não para por aí, não. Mais de 70 bilhões vão ser colocados em empreendimentos privados no estado até o final de 2022. Vamos combinar, é hora de investir e empreender no estado que está novamente na onda dos negócios. Acesse pacto.rj.gov.br. Vem investir e crescer junto com a gente. Governo do Estado do Rio de Janeiro. A retrospectiva 2021 fica por aqui. Um feliz 2022 a todos. Que 2022 seja um ano muito melhor que esse ano que termina. Tenham todos uma boa noite e não percam o Jornal Notícias do Rio sob o meu comando de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 8h30 da manhã, aqui na TV Metropolitana. Até a próxima!